E hoje eu trago um dos vídeos mais importantes aqui do canal para você que procura aquela ação previdenciária, aquela ação pagadora de dividendo, aquela ação onde você pode ter por um longo prazo, que é baseado na sugestão de um inscrito, que ele pediu para a gente trazer as 3 melhores ações de cada segmento da filosofia Best Barsi, que é do Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. É uma pessoa que a gente tem como muita inspiração, porque ele tem uma história muito boa, ele tem anos e décadas de investimentos na Bolsa, então ele traz muito conhecimento para a gente, e essa filosofia que ele criou, chamada de BEST, que é a diversificação nesses segmentos, traz muita perenidade para uma carteira de investimentos em ações e esse recebimento de dividendos. Então, essas ações, teoricamente, são ações para a gente ter para o longo prazo, onde a gente vai receber cada vez mais dividendos, e isso no futuro ser a nossa filosofia. E o que são esses setores Best Barsi, que todo mundo fala, que todo mundo tem como inspiração e filosofia? Esses setores, pessoal, então cada letrinha dessa significa a segmentação em um setor. Então a gente tem o B de setor bancário, o E de energia, o S de seguros, o segundo S de saneamentos e o T formando o BEST com telecom. E se a gente para pensar o porquê então das escolhas desses segmentos, já que a nossa bolsa de valores é forte em commodities, já que a gente tem papel e celulose, a gente tem vários outros segmentos importantes para poder investir, e o porquê desses setores? Quando a gente faz uma análise mais a longo prazo do segmento como um todo, a gente percebe que eles performaram melhor do que a média das ações que estão ali na bolsa de valores, que a gente pode olhar analisando o gráfico do Ibovespa. Então, trazendo aqui para a tela, quando a gente coloca esse gráfico nos últimos 13 anos, analisando as ações mais negociadas da Bolsa de Valores classificadas pelo Ibovespa ou pelo Ibov, as ações que são classificadas como setor financeiro, que são classificadas nesse índice verdinho que você está vendo, que é o IFNC, que são do segmento financeiro como um todo, e da questão de utilidade pública, então de todas as empresas que compõem essa característica de utilidade pública, a gente percebe que o índice de utilidade pública e o índice do setor financeiro venceu a média das ações negociadas da Bolsa de Valores. Então, por isso que traz essa característica dessas empresas, desses segmentos, porque são segmentos de essencialismo no nosso país para todo mundo viver, porque todo mundo precisa de banco, energia, todo mundo paga um seguro, todo mundo precisa de saneamento básico, todo mundo precisa se comunicar. Então esses setores essenciais, mesmo que a gente enfrente crises, esses setores tendem a, claro que com certa volatilidade, performar muito bem dentre todas essas empresas que tem lá na Bolsa de Valores para a gente poder analisar. Eu tive que criar alguns critérios, porque são vários bancos, são várias empresas de saneamento, várias de telecom, são várias de energia, inclusive, né? Então tive que seguir alguns critérios para a gente começar a filtrar isso aqui diferente, né? Então, o que eu pensei? Eu pensei em trazer, claro, se o setor de utilidade pública e o setor financeiro venceu o Ibovespa, então eu prefiro ações que normalmente vencem o Ibovespa ao longo do tempo. Então esse é o primeiro critério. Depois o outro critério é, se possível, ações que venceram o próprio índice de utilidades ou índice financeiro. Por exemplo, se eu tenho um banco que venceu o índice financeiro, ele com certeza já venceu o Ibovespa, então ele tem uma rentabilidade muito superior àqueles 3 gráficos que eu mostrei no início. Então eu ganho em cima dessa rentabilidade, ou pelo menos foi o que aconteceu no passado, tá? Rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Um dividend yield recorrente, ou seja, uma distribuição de dividendos honesta, saudável e perene ao longo dos anos, empresas que deram lucros e empresas que cresceram receitas. Então essas foram as premissas básicas de eu ter escolhido essas ações dentre todas as outras dentro do segmento Best Barsi, tá bom, pessoal? Vamos começar então com os bancos, né? Então, de banco, o que a gente tem aqui no meu filtro, apesar de existirem mais, né? Eu trouxe pra gente Banco do Brasil, o Itaú, o Banco ABC, o Santander e o Bradesco, tá? Analisando esses bancos, primeiro no gráfico de rentabilidade ao longo dos 10 anos, tá? Então, de 2014 a 2024, o que temos aqui? Temos que esses bancos, o que mais venceu todos os outros, primeiro lugar, Banco do Brasil, não era de se esperar menos, né? 247% nos últimos 10 anos, 24,7% de forma anual, isso aí bate qualquer renda fixa, tá? Depois, logo atrás, a gente tem o Itaú, depois Banco ABC,
Santander. Aí a gente tem o índice financeiro, que é a média do mercado bancário, financeiro, de seguros, também está aqui. Então a gente tem essa média aí, 148%. Depois, logo abaixo, a gente tem o Ibovespa e logo abaixo a gente tem o nosso querido Bradesco, que está enfrentando uma rentabilidade mais negativa. Se a gente pega esses 5 bancos, por exemplo, a gente percebe que qual que é mais barato em termos de atratividade para investimento? O PL mais baixo, que a gente usa isso, né, o preço-lucro, o que está negociando mais barato seria o Banco do Brasil, com 4,5, porque ele tem um viezinho do governo, então alguns investidores ficam com um pouco de receio. Tá? Depois a gente tem o Banco ABC com 6,22 de PL e assim os outros, né? Itaú, depois a gente tem Bradesco e o Santander, seria o banco mais caro, analisando esse indicador PL. Quem paga o maior dividend yield, aqui nesse papel está escrito Banco Bradesco. Por quê, pessoal? Porque a cotação está muito mais baixa e o último dividendo que ele distribuiu foi um dividendo ok, então quanto menor é a rentabilidade da cotação, maior vai ser esse yield. Não se iluda com esse yield de 10% do Bradesco. A gente tem que analisar aqui, tirando o Bradesco de vista, o que tem o melhor yield é o Banco do Brasil também, 9,22. Outro ponto importante para a gente analisar aqui sobre os bancos é o ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido que está ali. Quem teve o melhor retorno sobre o patrimônio é o Itaú, como sempre, de banco gigantesco. Depois a gente tem o Banco do Brasil, logo atrás Banco ABC, depois a gente tem Bradesco e Santander ali par a par disputando o quarto e quinto lugar, tá? Então aqui a gente tem como uma escolha interessante o que eu vejo mais plausível para o segmento Best Barce, para o longo prazo, o banco mais antigo de todos, eu vejo como o Banco do Brasil. Quando a gente traz o Banco do Brasil na linha de rentabilidade e dividendos, que a gente está vendo aqui na tela, a gente percebe que ele tem crescimento de rentabilidade, inclusive nos últimos anos, e crescimento dos seus lucros. Então, um banco que está crescendo as receitas e crescendo os lucros é um banco que tende a pagar bons dividendos, dividendos saudáveis por longos anos. E a gente percebe que ele vem pagando dividendos saudáveis desde 2014. Então, essa é a premissa básica. Segundo o segmento Best Barce, a gente tem energia elétrica, pessoal. O que a gente tem aqui? A gente tem a ISA-CTEP, Taesa, ENGIE, a CPFL e a CEMIG, tá? Tem mais empresas de energia, tem bastante empresas de energia, mas eu tive que escolher algumas que performaram melhor, pelo menos nos últimos anos, e também tem um pouquinho desse viés do meu gosto, tá, pessoal? Então você tem que ver o que eu estou analisando e colocar nas suas empresas aí, beleza? Então, quando a gente olha a ISA-CTEP, o TRPL, ela venceu nos últimos 10 anos, todo mundo ali com 664% de rentabilidade. Depois a gente tem Taesa com 387%, aí esse IAEX que está demarcado é o índice de energia elétrica que está dentro do índice de utilidade pública, que faz parte, tá? Então eu trouxe o índice de energia elétrica porque a gente está analisando aqui só empresas elétricas. Depois a gente tem a CPFL, a ENGIE e a CEMIG, depois o Ibovespa. O que isso nos traz? Nos traz que todas as empresas de energia elétrica aqui das 5 que eu citei venceu o Ibovespa facilmente, só que ganhou mais a TRPL, a que está ali na lanterninha é a CEMIG, mas ambas venceram ali a média do mercado. O que a gente tem mais barato é a CEMIG, com um PL de 5,45, bastante atrativo. Ela tem um dividend yield bastante bom, né, 12,9% nos últimos 12 meses. Ela tem também ali uma dívida líquida pelo EBITDA, que a gente olha em energia elétrica, muito saudável, quase inexistente, né? Bastante boa, ao contrário da Taesa, que já está com uma dívida grande, mas também está negociando um PL abaixo de 10. Quem teve o maior retorno sobre o patrimônio foi a ENGIE, com 39,26. Mas a CEMIG teve 21, a CPFL teve 27 e a ISA-CTEP 14, Taesa 19. Para esse segmento aqui, nenhuma empresa seria ruim para o investimento, a meu ver. Lembrando que não é sugestão de investimento, mas como destaque positivo eu tenho que escolher uma delas, eu trago a CEMIG. Quando a gente olha o crescimento de receitas da CEMIG, receitas sempre crescentes, lucros ondulatórios sim, mas lucros sempre positivos e crescentes nos últimos trimestres, tá? Dividendo também saudável, de 2014 até 2023, sempre pagou dividendo, até em 2016 no cenário mais desafiador ela pagou dividendo sim, ela vem crescendo esses dividendos de 2020 para cá, é uma empresa bastante promissora que está no radar de vários analistas, tá? Qual que é o outro segmento do Best Barce? Seguros, né, pessoal? Então a gente falou banco, energia, agora a gente vai para seguros.
Seguros é essencial, todo mundo precisa, todo mundo eventualmente paga algum seguro, mesmo que você faça um empréstimo, tá incluso ali o seguro prestamista nesse empréstimo, tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem aqui de seguradoras interessantes para se analisar na Bolsa de Valores para investir? E para você estudar, claro. A gente tem BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguros, a UIS e a IRB Brasil, tá? Então, dessas 5 empresas, vamos analisar a questão primeira, que é a rentabilidade ao longo dos 10 anos. Ao longo dos últimos 10 anos, tirando Caixa Seguridade, que teve a IPO recente, a gente tem que quem venceu em termos de rentabilidade no valor de valorização da cota e tudo mais, foi a Porto Seguros, com 190,5%. Já logo abaixo a gente tem o índice financeiro, aquele índice que eu mostrei lá no início. Então, as outras empresas perderam tanto para o Ibovespa, que está logo abaixo do IFNC, a gente tem BB Seguridade, Caixa Seguridade, e negativamente a gente tem menos 19% em UIS e menos 86% em IRB. Quem estaria mais barato aqui hoje para comprar seria a UIS, tá? A UIS teria mais barato, mas ela tem um dividend yield menor, 4,19. Quem tem o melhor dividendo é a BB Seguridade, tá? Negociando abaixo de 10 no preço-lucro também tá interessante. A Caixa Seguridade, no valor que tá, é uma empresa que está entregando muitos números, então muitos investidores colocaram muita fé na Caixa Seguridade e investiram bastante, por isso que ela tem esse PL mais alto, tá? Então uma aposta muito grande, né? A aposta é um nome feio para investimento, mas assim, de uma forma figurada, tá? Uma aposta que eles fizeram aí, então estão precificando a empresa com valuation grande, então ela tem esse PL mais caro, teoricamente, então aqui, a meu ver, o que estaria negociando num valor ok seria a BB Seguridade e a Porto, tá? O ISA é uma empresa menor e a IRP, para quem está começando a investir, para quem não sabe muito bem onde está entrando, eu realmente não gosto, não investiria, não faz o menor sentido, porque a gente tem ali números negativos, margens negativas, né? A gente tem crescimento de receitas e lucros negativos para a IRB, então é uma empresa que precisa fazer um turnaround muito bem feito para daqui a alguns anos começar a dar lucro efetivamente. Então a gente tem mais saudável que para efeitos de dividendo, para carteira previdenciária, para uma carteira de dividendos recorrentes, para uma carteira onde você vai ter essas ações por longo prazo, acho que BB Seguridade tomaria uma posição mais interessante dentre essas. Crescimento de lucros ao longo dos anos e dividendos também crescentes de 2021 para cá e dividendos perenes de 2026 até a presente data, tá bom? Para a gente continuar e falar mais dessa penúltima segmento é o setor de saneamento básico. E de saneamento a gente não tem tantas opções assim na bolsa, eu vou trazer aqui Sanepar, Sabesp e Copasa, tá bom, pessoal? Dessas 3, quem venceu com louvor? Sanepar venceu nos últimos 10 anos com 400% de rentabilidade, Sabesp logo abaixo 335%, depois a gente tem o índice de utilidades com 260 e a Copasa com 212, logo abaixo o Ibovespa. Então, essas aqui venceram também o Ibovespa facilmente. Então, essas ações, qualquer uma dessas de saneamento, você estaria performando melhor do que a média do mercado negociado na Bolsa de Valores, classificado pelo Ibovespa, tá bom? Quem está negociando mais caro hoje é a Sabesp, um preço-lucro de 16 está sim um preço excessivo, tá? Não estou fazendo valuation aqui, tô analisando só o indicador PL, então isso demoraria 16 anos para você ter seu retorno do capital investido de volta, sendo que Sanepar está com 5,2 e Copasa 5,6. Sanepar vence em quase todos os indicadores, PVP mais barato, né, negociando abaixo do valor patrimonial também, difícil achar uma empresa assim. O EV/EBITDA também bem barato, né? A gente tem um dividend yield saudável ali hoje de 5%, perde muito para a Copasa que está com 17%, mas tem que tomar cuidado para ver se esse 17% é sobre um não recorrente, tá? Eu não tenho análise de Copasa ainda, não parei para olhar, então não sei te dizer se esse dividendo é não recorrente ou se ele é assim mesmo. Se a gente olha aqui, escolhendo uma delas por a familiaridade na tese de investimento, eu escolhi Sanepar, é uma das empresas únicas que a gente percebe crescimento de receitas constante trimestre a trimestre e crescimento nos seus lucros também. Então, uma empresa que está ali performando de uma forma incrível na Bolsa de Valores pelo seu serviço em si, que está cada vez melhor, mais eficiente, né? Dividendo parte de 2018 de forma perene,
Claro que nos últimos 5 anos o dividendo médio foi 5,5%, não chega a bater os 6%, mas ela é uma empresa ainda de crescimento, né? Ela é uma empresa que está ali preocupada em crescer suas receitas e lucros, então o dividendo vai ser sempre um pouquinho mais ameno nesse sentido, mas a gente vê que é um dividendo perene. E para a gente finalizar o nosso setor Best Barsi, a gente vai para empresas de telecom, tá? Empresas de telecom também fazem parte, porque fazem parte dos serviços essenciais que a gente utiliza e, querendo ou não, a gente precisa deles para sobreviver, certo? Cada vez mais. Então, para eles, a gente tem 4 aqui. Eu trouxe a Vivo, a TIM, a Oi e a Unifique, tá? Bem interessante, vamos dar uma analisada aqui. Analisando o gráfico de rentabilidade, eu trouxe a rentabilidade de 2021 para cá porque foi o IPO da Unifique, então não tem dados anteriores para analisar em termos de performance, mas nesse curtíssimo prazo de 3 anos, a gente tem que a TIM performou melhor, depois tem a Vivo que performou também bacana, 34%, 57% TIM, 1% do Ibovespa, a Unifique perdendo 50% de rentabilidade e a Oi perdendo 95% de rentabilidade, tá? Trazendo os indicadores fundamentalistas, a gente tem aqui a Vivo, TIM, Unifique e Oi. Vamos descartar a Oi, mas eu trouxe ela só para efeito de ilustração aqui, porque ela é uma empresa telecom, todos os indicadores dela são negativos, quer dizer que é uma empresa muito ruim para se começar a investir, a não ser que você já seja experiente e tenha ali sua tese bem fundamentada, tá? A gente tem aqui que quem está mais barato é a Unifique, tá? A Unifique negociando um PL de 8,02 contra a TIM e contra a Vivo, que está com PL de 15, está com preço bastante esticado, analisando esse indicador específico, tá bom? Quando a gente olha em termos de dividend yield, quem tem o maior dividend yield é a Unifique, porque ela teve aquela queda de rentabilidade muito grande, então o valor da ação caiu muito. Se o dividendo se mantém estável, o dividend yield fica maior por conta da proporção entre o valor da ação versus o valor do dividendo pago. A gente tem também um ROI bastante positivo pela Unifique, tá? A margem líquidas maiores também, a margem EBIT também maior. Então, a Unifique ela é uma empresa de telecom pequena, mas bastante interessante, tá? A TIM e Vivo a gente já conhece, eu trouxe a Unifique para a gente poder dar aquela primeira pincelada, e é uma empresa que eu vou trazer uma análise completinha aqui no canal pra gente. Eu gostei tanto dessa empresa que eu tô até querendo trazê-la para a carteira do canal, lembrando que não é indicação de investimento. Quando a gente olha, desde o seu IPO, receitas crescentes, lucros crescentes também, com isso, dividendos cada vez mais crescentes. Então tende, apesar de ser uma empresa nova, a ser uma empresa ali pequena em comparação com Vivo e TIM, mas uma empresa que entrega muitos bons resultados. Então ela é uma microcap ainda, que tem uma capacidade de geração de caixa e lucros muito positiva. Cabe a você dar uma estudada melhor na Unifique, fique atento para ver se faz parte da sua tese de investimento. Eu vou fazer uma análise completa aqui no canal dela, que eu gostei bastante dessa empresa, tá? E o que a gente tem então de segmento Best Barsi, resumindo, para montar essa carteira teórica, que seria uma carteira previdenciária com as melhores de cada segmento, na minha opinião, pessoal: Banco do Brasil, CEMIG, BB Seguridade, Sanepar e Unifique. Banco do Brasil de setor bancário, CEMIG setor de energia, BB Seguridade, Seguros, Sanepar, Saneamento e Telecom, a Unifique, tá? Então a gente teria essas 5 empresas na nossa carteira teórica aqui. Se a gente fosse analisar nos últimos anos, performou positivamente. Para a gente finalizar, eu fiz uma simulação se você tivesse investido R$10.000 de 2014 a 2024 nessas 5 empresas. Quanto que a gente teria? A gente teria investido R$10.000 e teria hoje R$19.190, praticamente dobrou o nosso capital, né? Só de dividendos, R$6.400. Quem deixou a carteira no BOVA11, que é o ETF que replica o Ibovespa, teve só R$785 de crescimento. Então, mostrando que aquela tese lá passada, quando eu analisei o gráfico de rentabilidade, isso foi expresso aqui em números relativos, tá? Com um rendimento acumulado de 91% nos últimos 10 anos e um CAGR, que é um crescimento composto de 21%, ganhando do Ibovespa, ganhando do CDI e ganhando do IPCA. Por fim, você vai deixar o like para mim. Aí, se você não é inscrito, você se inscreve no canal e já ativa o sininho já de cara, clicando aí, porque aí eu faço o vídeo, você já recebe a notificação, já assiste, já fica livre, já tem suas informações atualizadas, porque tem vídeo todos os dias. Dessas 5 empresas,
Qual que você gostou mais? Qual que você investiria? Deixa aqui para mim um comentário, ou qual que está na sua carteira atual, que eu vou ficar feliz de responder. Respondo sempre todos os comentários, tá bom, pessoal? Obrigado por ter ficado até aqui. Você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.